bem-vindos à sexta e última aula do curso Uma Exposição Concisa sobre o Evangelho de João. Eu sou o professor Francisco Porto e nesta aula cobriremos a paixão e glória de Jesus. Iremos cobrir nesta aula como objetivos a última, derradeira parte do Evangelho de João, correspondente aos capítulos 18 a 21. São os eventos imediatamente antes, durante e após a paixão e ressurreição de Cristo. E com isso, iremos concluir o nosso curso. Temas principais. Quais são os principais temas tratados pelo Evangelho de João em seus 3 últimos capítulos? Nós elencamos esses temas em 5 grandes blocos. A traição de Judas e a prisão de Jesus, no início do capítulo 18. A apresentação de Jesus perante o sumo sacerdote e as negações de Pedro, na continuação do capítulo 18. Entre o final do capítulo 18 e o início do capítulo 19, há o julgamento de Jesus diante de Pôncio Pilatos e a sua consequente condenação. O restante do capítulo 19 narra a crucificação, morte e sepultamento de Jesus. E, finalmente, os 2 últimos capítulos, o capítulo 20 e o capítulo 21, também chamado de Epílogo, narra todos os fatos relativos à ressurreição de Jesus. Da traição à condenação, primeira parte. Obviamente que a paixão de Jesus Cristo e a sua ressurreição são, em linhas gerais, um dos eventos mais conhecidos da história da humanidade, de maneira que nós não precisaremos entrar em profundos detalhes. E a exemplo do próprio Evangelho de João, iremos selecionar alguns elementos que consideramos interessantes de serem destacados. O Evangelho de João, em sua essência, mantém um bom alinhamento com a narrativa dos sinópticos. Não há desvios narrativos que levem a incompatibilidades teológicas ou que atinjam alguma verdade de fé. Embora existam alguns detalhes, nós já temos visto isto ao longo de todo o Evangelho de João, que estão presentes no Evangelho de João e que não estão presentes nos Evangelhos sinópticos e vice-versa. Um ponto que podemos destacar e que é destacado no livro do Dr. Andreas Kostenberger é que, em particular ao longo da narrativa da paixão no Evangelho de João, Jesus permanece no controle, não demonstra surpresa ou consternação. É como se ele de fato soubesse e esperasse que todos aqueles acontecimentos, que toda aquela injustiça imensa pela qual ele estava passando, fizesse parte de um plano, de um sacrifício que ele efetivamente precisava cumprir. Um destaque para Pedro. Neste Evangelho de João, é repetido um evento que também tem correspondência narrativa nos sinópticos, que é o ataque que um dos discípulos de Jesus faz ao servo do sumo sacerdote. Em João, a exemplo de outros detalhes bem específicos, esse discípulo é identificado como sendo o próprio Simão Pedro. E, além disso, o nome do servo do sumo sacerdote é citado, chamando-se Malco. Aqui nós temos mais uma exemplificação de detalhes muito específicos que só o Evangelho de João traz, o que se coaduna com a sua reivindicação de ser testemunha ocular desses acontecimentos. A exemplo dos evangelhos sinópticos, Pedro nega Jesus 3 vezes também no Evangelho de João. Da traição à condenação, segunda parte. Após a prisão, Jesus é enviado para uma oitiva informal perante Anás. Anás é sogro de Caifás, o sumo sacerdote judaico. Essa oitiva consiste de alguns questionamentos e, na sequência, Jesus é de fato enviado para Caifás,
que é de fato o sumo sacerdote. O Evangelho de João vai omitir completamente o julgamento de Jesus no sinédrio judaico, presidido por Caifás. É uma opção que João faz, já conversamos anteriormente sobre isso, de omitir certas passagens. Essa é uma passagem bastante detalhada nos evangelhos sinópticos, e ao mesmo tempo o Evangelho de João traz também outras passagens e detalhes que eventualmente não estão presentes nos evangelhos sinópticos. De fato, então, não temos esse detalhamento e o personagem Caifás encerra sua participação no Evangelho de João neste momento. Vale a pena relembrar que este personagem havia anteriormente dito que um só homem deveria morrer por todo o povo. Isso foi lá atrás, no capítulo 11, versículo 50. Ele diz isso no contexto em que entende Jesus como sendo uma pessoa que poderia iniciar uma insurreição contra os romanos e que a repressão a essa insurreição poderia trazer sofrimento para todo o povo judeu. É irônico porque, na verdade, trata-se de uma profecia no contexto do processo de salvação que Jesus está implicado, que de fato ele morre para a salvação dos homens, mas é irônico porque vem da boca de um inimigo de Jesus. Nós temos na sequência o envio de Jesus para o julgamento romano perante o governador Pôncio Pilatos, assim como a tortura que ele começa a sofrer, tortura terrível que nós sabemos muito bem que vai culminar na sua crucificação. Pôncio Pilatos é uma figura de caráter muito dúbio, que inicialmente não vê culpa alguma, mas ao final, diante das pressões dos representantes do Sinédrio, condena Jesus a ser crucificado. Jesus trava alguns diálogos com Pilatos, e eu destaco a passagem do versículo 38 do capítulo 18, que é uma pergunta que fica sem resposta, provavelmente porque a resposta é para nós que cremos em Deus e cremos em Jesus darmos. Pilatos pergunta a Jesus: o que é a verdade? Fica para nós essa resposta. A verdade é Jesus e tudo o que ele disse e fez conforme está registrado nas Escrituras. Crucificação, morte e sepultamento, parte 1. A partir deste ponto, o Evangelho de João ganha um ritmo de narrativa dinâmica em direção aos acontecimentos que todos nós conhecemos muito bem. Jesus carrega a sua cruz sozinho e é crucificado junto a outros 2 homens. A cruz recebe a inscrição irônica INRI, que quer dizer Jesus Nazareno, Rei dos Judeus em latim, o que causa certo desconforto junto às autoridades religiosas judaicas. Temos ainda o registro de que José de Arimateia e Nicodemos, que reaparece na narrativa do Evangelho, pedindo a Pilatos para sepultarem o corpo de Jesus. Isso é interessante porque esse registro é interessante porque muitos criminosos que eram crucificados tinham seus corpos jogados em valas comuns. Então esse registro é um ponto interessante que vai dar sequência ao fato de que o corpo de Jesus será depositado de fato numa tumba, um sepulcro, em que nós depois teremos a narrativa dos eventos da própria ressurreição. Crucificação, morte e sepultamento, segunda parte. O Evangelho de João registra um grupo de mulheres que está junto da cruz no momento da crucificação. São elas a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de um certo Clopas, e Maria Madalena. Deduz-se também presente o discípulo amado, que cuidará de Maria, mãe de Jesus. Essa passagem em que Jesus comissiona o discípulo amado, supõe-se o evangelista, o apóstolo João, que passará então a ficar responsável pelos cuidados a Maria, mãe de Jesus. Essa passagem é utilizada na interpretação católica para indicar que Maria não teria outros filhos que pudessem, portanto, assumir os cuidados com sua mãe.
Ainda no capítulo 19, João reforça sua qualidade de testemunho ocular, dizendo: aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. É novamente uma importante passagem em que este evangelista não deixa dúvidas, que está narrando fatos que ele próprio presenciou. Ressurreição. Após a morte e o sepultamento de Jesus, nós temos a sequência dessa história real, que nós cristãos acreditamos como plenamente real, mas que é muito conhecida de todos, que é efetivamente a ressurreição de Jesus. Alguns destaques da narrativa do Evangelho de João colocam Maria Madalena como sendo quem de fato descobre o túmulo vazio no início do primeiro dia da semana e corre para contar a Pedro e ao discípulo amado. Eles vão ao túmulo, veem no vazio e notam que as bandagens de linho foram deixadas para trás. Então, a existência do túmulo vazio e dessas bandagens de linho são evidências da ressurreição. É interessante que essas bandagens de linho serem deixadas para trás pode ser visto como uma evidência, sim, no sentido que se alguém fosse roubar o corpo de Jesus, provavelmente roubaria com as bandagens de linho. Não retiraria essas bandagens, não teria necessidade de tirar essas bandagens. As próprias bandagens poderiam ser panos de alguma utilidade. Portanto, essas bandagens deixadas para trás são um sinal bem curioso de que aquele corpo, de alguma forma, de fato, foi ressuscitado. É um detalhe, mas é um detalhe que carece dessa análise para não passar despercebido. Tá bom? Outra parte interessante nos destaques dessa narrativa é o discípulo Tomé. Tomé duvida da ressurreição. Ele não está presente na primeira aparição de Jesus para os discípulos. Então ele fica numa posição de duvidar. Jesus reaparece e convida Tomé a tocar suas feridas. Essa é uma passagem realmente muito conhecida. Mais importante ainda do que a dúvida que Tomé teve é a sua resposta. Meu Senhor e meu Deus. É uma confissão de fé que até hoje nós repetimos, especialmente se temos dúvidas, né? Meu Senhor e meu Deus é a forte, belíssima confissão de fé que Tomé utiliza a partir do momento que ele tem a prova da ressurreição. Estudo sobre a dúvida de Tomé. Este episódio muito interessante em que Tomé duvida da ressurreição de Jesus nos permite tirar algumas lições interessantes. Em primeiro lugar, vamos entender que a dúvida expressada por Tomé é a dúvida dos crentes de todos os tempos. Essa é uma história extraordinária, a história da ressurreição de Cristo, e é natural que haja ceticismo. É natural que as pessoas, ao se depararem, por exemplo, pela primeira vez com o conhecimento dessa história, tenham dúvidas. Essa dúvida ela não é apenas da geração mais recente, depois da Revolução Industrial, depois do Iluminismo científico. Não, essa dúvida estava lá com Tomé, nos dias em que Jesus estava ainda aparecendo, ressuscitado junto aos seus discípulos. E, portanto, é algo natural, é algo que faz parte da humanidade, da nossa humanidade, e buscar provas dessa fé, ainda que não provas no sentido da ressurreição de Cristo, num sentido tão factual quanto esse, mas num sentido de evidências, né, que cumulativamente, através das próprias escrituras, das tradições, dos ensinamentos da igreja, esse conjunto, né, de evidências se some a ponto de formular uma prova de convencimento. Então, é natural a dúvida, é natural buscar essas evidências. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a declaração de Jesus é bem inequívoca. Ele está falando
para os crentes do futuro, que não vão mais ter essa mesma oportunidade que Tomé teve. Bem-aventurados aqueles que não viram e ainda acreditaram, né? Que acreditaram sem ver. Evidentemente que ele está se antecipando, e o Evangelho de João é, portanto, muito presciente, né? Quando já se antecipa a esse questionamento que vai surgir. Evidentemente que, na sucessão apostólica, esse depósito de fé foi sendo passado dos apóstolos originais para os seus sucessores. Mas, evidentemente, que essa corrente é muito longa já, são mais de 2000 anos. Então, o Evangelho de João, como que já coloca Jesus antecipando esse questionamento de que é possível ter essa fé, mesmo sem ver, né? Ainda que a dúvida surja, ainda que a gente tenha uma sede de evidências. Isso é natural e existem depósitos de conhecimentos e de evidências nas Escrituras, nos ensinamentos da Igreja, nos acontecimentos históricos que se sucederam ao próprio Evangelho, as próprias cartas de São Paulo, que muitas, inclusive, que cronologicamente antecedem o Evangelho, para ser mais preciso, que permitem, mesmo não vendo Jesus no sentido físico, nós nos convencermos de que essa fé é verdadeira. Tá? O terceiro ponto, a realidade física da ressurreição, isso é uma observação importante, a questão do toque, né, físico a qual Jesus convida Tomé, a observação das feridas de Jesus no seu corpo, que está relatado no Evangelho, não deixa dúvidas de que não estamos lidando ali com uma aparição puramente etérea e espiritual. Né? Há uma fisicalidade, digamos assim, da ressurreição. Não é isso? Esse é outro ponto que a gente pode observar. A confissão de fé de Tomé, meu Senhor e meu Deus, acentua um ponto que nós já temos colocado, de que Cristo é Deus, mas Cristo é Senhor também. Então, ser nosso Senhor tem implicações. Implicações, como nós já temos colocado, sobre ser Cristo nosso modelo. Nosso modelo de imitação, nosso modelo de moral. Né? Portanto, a imitação de Cristo é, na prática, a colocação dele como nosso Senhor. E um ponto interessante também que pode ser observado desse episódio é a questão de comunidade versus isolamento. A gente poderia interpretar a ausência de Tomé do primeiro encontro, da primeira aparição de Jesus, como um momento de isolamento dele, em que, ao se afastar da comunidade, ele perde uma oportunidade, né? E até entra em dúvida, né? Duvida dos próprios companheiros apóstolos. Então, esse é um ponto que também pode ser interpretado, o isolamento, a ausência da vida comunitária, como sendo um elemento que nos afasta de Cristo e que eventualmente pode suscitar essa dúvida, e essa dúvida, em alguns casos, evidentemente, ela pode crescer, ela pode se tornar um ceticismo, e esse isolamento da comunidade contribui para esse ceticismo. Finalmente, o papel do testemunho, porque os discípulos que tiveram contato com a primeira aparição de Jesus relataram o que viram, né? E Tomé não acreditou, teve dúvidas, duvidou, né? Mas esse relato do primeiro grupo de apóstolos que esteve na primeira aparição, ele era verídico. Portanto, e vai ser muito importante, porque vai ser o testemunho. Claro que esse era um testemunho extraordinário, porque era um testemunho do Jesus ressuscitado, mas o testemunho de forma universal dos cristãos, as transformações de vida, os encontros pessoais de cada um com Cristo, eventuais experiências místicas. Esses relatos, eles devem sim ser considerados, né, em seu valor de face, como verdadeiros. Evidentemente que nem sempre, circunstâncias podem ocorrer em que você possa ter dúvidas sobre aquele relato, se aquela pessoa está
em boas condições de fazer aquele relato. Mas, via de regra, uma pessoa sã, uma pessoa honesta, uma pessoa com vida cristã bem consolidada, trazer um testemunho da sua experiência pessoal, de uma transformação, de uma graça alcançada, são testemunhos que a gente deve, sim, escutar e acreditar, a priori. Então, são esses alguns pontos que eu gostaria de destacar desse evento muito significativo, que tem um significado muito importante para as futuras gerações posteriores à ressurreição de Jesus. Né? É um evento que é muito atual, vai ser sempre atual. Talvez na nossa era muito científica atual, seja ainda mais necessário esse conjunto de pontos que estão colocados aqui, para que as pessoas entendam que o próprio Evangelho já previa que essas questões iriam surgir e surgir com mais e mais intensidade conforme os anos passassem, as gerações fossem se sucedendo e, evidentemente, outros questionamentos fossem sendo colocados na mesa contra a veracidade das Escrituras. As aparições de Jesus no Evangelho de João. Vamos listar aqui, para que fique bem claro, quais são as 4 aparições de Jesus no Evangelho de João. A primeira delas, conforme nós narramos há pouco, ocorre na descoberta do túmulo vazio por Maria Madalena. A segunda se dá num quarto trancado, em que temos 10 dos discípulos sem a presença de Tomé. Nós narramos há pouco exatamente também essa situação, essa cena, em que há essa primeira aparição para o conjunto dos discípulos sem a presença de Tomé. Uma semana depois, ou 8 dias depois, uma nova aparição, agora sim com a presença de Tomé para os 11 discípulos, em que ocorre aquela cena em que Tomé faz a sua confissão de fé. E, finalmente, já no epílogo do Evangelho, temos 7 dos discípulos no mar de Tiberíades. Jesus aparece numa praia enquanto eles pescam. Nós vamos detalhar esse episódio do item 4 logo na sequência. Aparições de Jesus, restante do Novo Testamento. Vamos fazer uma digressão para lembrá-los da lista de aparições de Jesus registradas nos demais livros do Novo Testamento. Essa primeira aparição está no contexto semelhante ao que foi registrado no Evangelho de João, quando Maria Madalena descobre o túmulo vazio. Neste caso, o registro é feito em Mateus, capítulo 28, versículos 8 a 10. Maria Madalena está acompanhada de outra Maria. Ela descobre o túmulo vazio, mas também testemunha, ambas, testemunham uma aparição do Jesus ressuscitado. Mateus também registra uma aparição para o grupo dos 11 discípulos. No entanto, ele situa essa aparição na Galileia. Lucas registra uma aparição exclusiva, que só aparece lá no capítulo 24, versículos 13 a 35, que é a aparição de Jesus para 2 discípulos, um deles chamado Cleófas, a caminho de Emaús. Lucas também menciona brevemente uma aparição a Pedro, capítulo 24, versículo 34. Esta aparição a Pedro é corroborada por Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 5. Nesta carta, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, nós temos outros registros de aparições. Paulo registra a aparição a mais de 500 irmãos ao mesmo tempo, no versículo 6. Registra uma aparição a Tiago e a ele próprio, Paulo, nos versículos 7 e 9 deste mesmo capítulo 15. Além destas aparições, nós temos ainda a aparição final de Jesus na Ascensão, registrada nos Atos dos Apóstolos, no início, capítulo 1, versículos 3 a 11.
Chegamos ao epílogo do Evangelho de João, capítulo 21, último capítulo do Evangelho, em que destacamos alguns eventos e mensagens. Este capítulo inicia com uma pesca que novamente toma a característica milagrosa da abundância. Durante esta pesca, Pedro reconhece Jesus à distância e, a partir daí, eles se reúnem com Jesus para um café da manhã. Este café da manhã mostra um encontro íntimo que destaca o relacionamento pessoal entre Cristo ressuscitado e os seus seguidores. Neste epílogo, nós também temos uma conversa significativa entre Jesus e Pedro. Jesus pergunta seguidamente a Pedro se ele o ama. Pedro responde sempre que sim. E isso ocorre 3 vezes, fazendo um paralelo com as 3 negações de Pedro a Jesus, por ocasião da sua prisão. Portanto, é uma restauração de Pedro, que não só responde afirmativamente sobre o amor que tem a Jesus, como recebe de Jesus a missão de apacentar, de cuidar de suas ovelhas. Portanto, Pedro, ao ser restaurado, também ganha a missão de cuidar dessa igreja nascente, dessa igreja cristã nascente. Ele será, sem dúvida, uma das grandes lideranças e também nessa conversa há uma predição do próprio martírio de Pedro, da morte que Pedro sofrerá por conta dessa missão. Nós temos também uma alusão à idade avançada do discípulo amado, o discípulo amado que nós entendemos ser João, o filho de Zebedeu, o apóstolo, que é o autor do Evangelho, e que nós entendemos que coloca essas palavras do seu Evangelho já em um momento de idade avançada, é uma alusão a essa idade do discípulo amado. Nós temos também, nas últimas palavras do Evangelho, mais uma vez um reforço de que esse testemunho é verídico, é confiável, além também de uma menção de que houve muitos eventos importantes na vida de Jesus, no ministério de Jesus, que o evangelista não pôde registrar. Ele precisou ser seletivo. Ele diz que o mundo não poderia conter os livros que seriam escritos se cada um dos feitos de Jesus fosse registrado. O que também corrobora aquela ideia que nós temos colocado de que o evangelista João teve que fazer algumas escolhas sobre o que incluir, o que não incluir em seu evangelho. Nós discutimos isso, inclusive, em relação àquilo que se relaciona com os evangelhos sinópticos, quando eles, às vezes, se complementam. Atividades finais. Para você que perseverou e chegou até esta última aula, deixamos as seguintes atividades. Primeiro, atividade de linha do tempo. Mapeie os eventos da paixão e da ressurreição em uma linha do tempo sequencial. Em especial, pesquise sobre a questão da cronologia da paixão em João, que difere em alguns aspectos daquela narrada nos sinópticos. 2. Reflita sobre a mensagem geral do Evangelho de João e o impacto pessoal que tem tido sobre você. E 3. Reflexão em grupo. Compartilhe com familiares e amigos suas percepções pessoais e aprendizados com este curso. Chegamos ao final do curso Evangelho de João, uma exposição concisa. Parabéns a você que chegou ao final deste curso. Eu espero que nossa exposição tenha sido útil para a sua melhor compreensão deste belo Evangelho. Que Deus lhe abençoe.